E aí, tudo bem? Preparado para a nossa aula de hoje? Você vai aprender de uma forma bem simples o significado de velocidade na física? Então vamos lá! Se você ainda não assistiu os últimos vídeos, dá uma olhada lá nos últimos vídeos do canal, que foram dois assuntos bem importantes que eu abordei. O conceito físico de movimento e também no segundo vídeo eu abordei sobre distância versus deslocamento. Então nós vimos que o que é um movimento na física? O movimento ele tem a ver com deslocamento, um deslocamento em um período de tempo. E no segundo vídeo nós vimos que deslocamento e distância percorrida podem ser diferentes. Então nós vamos utilizar aqui por enquanto basicamente o conceito de deslocamento. Bom, existem alguns tipos de movimento, mas talvez o movimento mais simples da física para a gente analisar é o movimento retilíneo. Quando você está estudando física, você vai ver muito sigla como MRU ou MRUV, que é movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Depois a gente vai entender o que significa esse U e o que significa esse UV. Mas o que é o movimento retilíneo? O movimento retilíneo basicamente é um movimento em linha reta. A gente sabe que na realidade, muitas vezes, no nosso dia a dia, os corpos eles não conseguem fazer movimentos totalmente retilíneos ou o tempo todo retilíneos. Mas geralmente dá pra gente fazer algumas aproximações para um movimento retilíneo. E aí a gente consegue utilizar todos os conceitos que vão ser aprendidos aqui e nas próximas aulas. No vídeo falando sobre deslocamento, eu falei uma coisa que é muito importante. Às vezes a gente precisa medir o nosso deslocamento. Como é que eu vou medir o deslocamento? Eu vou utilizar unidades de comprimento. O que são unidades de comprimento? Na prática, centímetros, metros, quilômetros ou as outras unidades de comprimento. Agora, por favor, toma cuidado. Muita gente, quando vai fazer prova, chega lá, acha que é só aplicar as fórmulas, já está tudo resolvido. Daí o professor pergunta lá no finalzinho assim, calcule o deslocamento do corpo. Aí o aluno faz aquele tanto de conta maravilhosa e coloca no final assim, o deslocamento do corpo foi de 2 horas. Gente, horas não é unidade de medida. Horas nós vamos ver que é unidade de tempo. Ou então ele coloca lá assim, 20 km por hora ou 20 metros por segundo. Metros por segundo também não é unidade de comprimento. A unidade de comprimento, as mais conhecidas, as que a gente mais usa, centímetro, metro ou quilômetro. No sistema internacional, calma que vocês vão entender ainda o que significa esse sistema internacional. Mais pra frente eu vou falar. A unidade padrão, a unidade que a gente usa na física para medir um deslocamento é o metro. Vocês vão entender direitinho por que a gente utiliza essa unidade. Mas a unidade mais utilizada é o metro. O que vai acontecer, às vezes, é que nós vamos precisar fazer algumas conversões. Então, talvez nós temos uma unidade medida em centímetros, que ela é menorzinha, então eu vou precisar passar isso daqui, que eu medi em centímetros, para metros. Ou talvez eu tenha um deslocamento em quilômetros, vou ter que passar também para metros. Então, a gente vai só utilizar alguns conceitos de matemática que eu ainda não vou falar, ainda não são necessários por enquanto, mas a gente vai precisar fazer essas transformações. Vamos falar agora sobre uma situação. Eu tenho um pouquinho. E vamos imaginar aqui duas situações para a gente começar a entender um pouquinho esse conceito de velocidade. Então imagina que esse carrinho ele vai fazer o mesmo percurso, ele vai fazer o mesmo deslocamento daqui até aqui, mas olha a situação diferente. A primeira, ok? Agora a segunda. O que mudou da situação, da primeira situação que eu coloquei para a segunda? Uma das coisas que mudou, que talvez você tenha pensado, foi o tempo. Nesse daqui eu fiz um pouquinho mais lento, então eu gastei um tempo maior. E nessa daqui eu fiz um pouco mais rápido, então eu gastei um tempo menor. Tempo é um conceito que a gente vai utilizar muito em movimento. Como que a gente mede o tempo em física? A gente vai medir o tempo em física da mesma forma que a gente mede no nosso dia a dia, lá no nosso relógio. A gente vai medir em segundos, minutos e horas. Lá no sistema internacional, a unidade que a gente utiliza é o segundo. Muitas vezes a gente vai precisar fazer transformações, de novo transformações matemáticas, mas ainda não precisamos pensar nessa questão. Você só precisa saber que a gente mede o tempo não é em metro, não é em quilômetro, não é em metro por segundo.
O tempo a gente vai medir sempre em segundo, minutos ou horas. São as unidades de tempo que a gente mais utiliza. Uma outra coisa que a gente pode perceber aqui desse movimento, e que talvez você tenha pensado, é o seguinte. Na primeira situação, o que mudou da primeira para a segunda é que a primeira o carro estava mais devagar e a segunda ele estava mais rápido. Então o que mudou foi o quê? Foi a rapidez do carro? Na física a gente chama esse conceito que a gente tem de rapidez, de lentidão, é chamado de velocidade. O que é isso, velocidade? Velocidade é aquela relação que nós temos da distância em relação ao tempo. Então, nessa primeira situação, ele fez esse deslocamento em um tempo maior. Então, a velocidade dele foi mais baixa, ele foi mais devagarzinho. Na segunda situação, ele foi mais rápido. Ele gastou um tempo menor, então eu posso dizer que a velocidade foi maior. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Em que situação da vida a gente utiliza muito o conceito de velocidade? Bom, eu vou dar uma pista para você. Na verdade, eu vou dizer 3 coisas que talvez você já tenha ouvido ou visto muito. Velocidade máxima permitida, 80 km por hora, multa por excesso de velocidade. E aí, sabe? Nós utilizamos muito o conceito de velocidade quando a gente está dirigindo, quando a gente pensa num carro. Até porque quando a gente entra dentro de um carro, todos os carros já tem lá o velocímetro, que é um aparelho para medir a velocidade do carro. Então, assim, acaba que o conceito de velocidade ele já está muito dentro da nossa vida. A gente utiliza ele bastante. Eu falei uma sigla ali atrás para vocês, que é o MRU, que chama Movimento Retilíneo Uniforme. Nesse caso, eu considero esse U uniforme, é porque eu considero que a velocidade foi constante. Agora vamos imaginar, a gente pega o carro e eu vou sair dirigindo o carro. Será que eu consigo manter a velocidade constante o tempo todo? É bem difícil de conseguir isso na vida diária. Então, geralmente, a gente não consegue manter a velocidade constante. A velocidade vai sempre alterando. Então, por exemplo, se eu saio no carro e aí, até eu sair, antes de eu sair, ele está parado. Então, eu vou acelerando, o carro vai acelerando. Depois vocês vão entender melhor esse conceito de aceleração na física. Mas o carro vai acelerando e atinge 30 km por hora. Daí eu chego numa esquina e eu preciso parar nessa esquina. Então o carro para de novo, a velocidade volta a zero. Quando está parado, a velocidade é zero. Depois eu acelero de novo e entro ali e chego numa velocidade de 20 km por hora. Chego em outra esquina, nessa outra esquina eu não preciso parar, mas eu tenho que diminuir a velocidade. Ou então, por exemplo, numa estrada, eu estou ali dirigindo a 80 km por hora. Daí de repente, logo à minha frente tem um caminhão e eu preciso reduzir um pouquinho a minha velocidade. Aí chega num ponto da estrada, que não é de pista dupla, eu vejo que dá para ultrapassar, daí o que eu faço? Eu aumento a minha velocidade para fazer aquela ultrapassagem e depois eu volto, talvez ali nos 80 km por hora. Se eu passo perto de um trevo, eu tenho de novo que dar uma diminuída na velocidade, talvez para 40 km por hora. Então veja que esse conceito de velocidade, no caso do carro, quando a gente está dirigindo, muda muito. É muito difícil a gente conseguir uma velocidade constante. Então, faz mais sentido a gente falar, não falar de uma velocidade constante no carro, porque é difícil, mas a gente ouve muito essa expressão, velocidade média. O que significa velocidade média? Eu fiz uma viagem com uma velocidade média de 80 km por hora. Significa que eu fui andando o tempo todo 80 km por hora? Não. Significa que eu mantive uma média, eu alterei a velocidade, mas na média, no geral, eu mantive 80 km por hora. E o que significa eu dizer isso, 80 km por hora? Em física, o que vai significar? Em física e na vida real também. Significa que em um período de 1 hora, por isso a velocidade é quilômetros por hora ou metros por segundo, mas aqui a gente está usando quilômetros por hora. Então, 80 km por hora significa dizer que em 1 hora eu percorro 80 km. Isso que significa velocidade média. Ou então eu vou andar 80 km em quanto tempo? Em 1 hora. Bom, se você chegou até aqui nesse ponto do vídeo, vamos ver se pela lógica, já usando um pouquinho de matemática, mas vamos tentar usar aqui mais o raciocínio.
Vamos ver aqui se você consegue acertar essas questões, para a gente treinar essa questão de velocidade média. Vamos imaginar que o nosso carro está a 80 km por hora. Quanto tempo nessa velocidade média de 80 km por hora eu vou gastar para percorrer 160 km? Um carro 80 km por hora vai gastar quanto tempo para percorrer 160 km? Isso aí é para você pensar. Agora, esse mesmo carro 80 km por hora vai gastar quanto tempo para percorrer, olha só, 800 km? E aí, sabe? Vamos agora a uma outra situação. Imagina um carro que está com uma média de 100 km por hora, onde a estrada permite, ali a gente não está falando dessa da velocidade máxima, tá? É a velocidade máxima permitida. Mas ele está numa média de 100 km por hora. E ele andou durante 4 horas. 4 horas ele andou nessa média de 100 km por hora. Quantos quilômetros que ele vai percorrer? E aí, se você conseguir encontrar a resposta, deixa aqui nos comentários que depois a gente vai discutir um pouquinho. Então, relembrando tudo que nós vimos, o que é velocidade? Velocidade é a relação que nós temos entre deslocamento e tempo. Quanto mais rápido, mais velocidade tem. Deslocamento eu meço em quê? Unidade de comprimento. Metros, centímetros, quilômetros. A mais utilizada ou utilizada no sistema internacional é o metro, mas eu posso usar essas outras também. Tempo, eu meço em quê? Segundos, minutos e horas. A utilizada no sistema internacional é o segundo, mas a gente pode utilizar as outras também. E a velocidade, aí a velocidade eu já relaciona essas duas unidades. Então vai ser sempre metros por segundo, por exemplo, ou a que a gente mais vê na nossa vida cotidiana, que é quilômetros por hora. E aí, conta pra mim o que você achou dessa aula, se você conseguiu entender esse conceito, eu quero muito saber. Deixa aqui embaixo no comentário. E se você acha que esse vídeo pode ajudar também outras pessoas, não deixa de compartilhar. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho, sem a matemática ainda, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito físico de aceleração. E olha, não é aceleração em física, não é a mesma coisa que aceleração em carro, tá ok? Eu espero vocês, até lá!